Boa tarde, bem-vindos a mais um Casa Comum. Mariana Vieira da Silva, Duarte Pacheco, boa tarde. Mais adiante teremos Catarina Martins, eurodeputada eleita pelo Bloco de Esquerda. Antes os temas nacionais. Ainda quente o acordo assinado entre o Ministério da Administração Interna e sindicatos da PSP e associações da GNR. A ministra Margarida Blasco fala num aumento histórico, estes 300 euros para o subsídio de risco das forças de segurança, mas as polícias falam num meio acordo. Duarte Pacheco, é um meio acordo ou um acordo que fica para a história? Boa tarde a todos. É um acordo que fica para a história, isso eu acho que é natural que assim possa ser entendido, visto que dá de facto o maior aumento de sempre para as forças de segurança. E 300 euros é dinheiro. Quer dizer, eu penso que nenhum de nós, eu costumo dizer, nenhum de nós é o Cristiano Ronaldo para poder achar que 300 euros não é significativo, é relevante. Eu compreendo que alguns polícias digam que não foi aquilo que eles pretendiam, porque gostariam da equiparação completa àquilo que foi dado à Polícia Judiciária e isso não foi alcançado. Mas, quando se vai para um processo negocial, é preciso estar aberto a negociar e, porventura, não conseguir tudo aquilo que alguém deseja. Senão não é uma negociação, é uma imposição. Fosse por parte do Governo ou fosse por parte das forças sindicais, dizer nós aceitamos isto ou fica tudo como está. Não, quando se vai para um processo negocial é preciso ambos darem o passo, ambos caminharem para que o acordo seja alcançado, e o acordo foi alcançado e é significativo, acredito, que quem tem ordenados pouco acima dos 1.000 euros é relevante a ter mais 300 euros por mês para poder fazer a sua vida. Dos 13 sindicatos, apenas 5 assinaram. Ouvimos algumas críticas por parte dos que não assinaram à saída do Ministério da Administração Interna. Mariana Vieira da Silva, deveria o Governo ter tentado os 400 euros, tão pedido por algumas plataformas? Bom, muito boa tarde. Eu julgo que, como aqui disse há uma semana, a principal questão é o diferencial que vai entre as expectativas que se criam ou que se deixam criar e aquilo que se está disponível para fazer. Eu julgo que o valor alcançado é um valor significativo. Julgo que tem o risco que estamos a entrar de concentrar nas dimensões de suplemento um grande esforço financeiro e não nas dimensões salariais. Isto significa sempre uma crescente dificuldade na gestão das dimensões equitativas das carreiras da administração pública. Não é ainda completamente claro se todos os que não assinaram ontem ficarão de fora do acordo. Aquilo que prevejo que possa acontecer nos próximos meses, aqui no nosso diálogo na Renascença, é que os restantes grupos profissionais vão iniciar um processo reivindicativo para o qual será difícil o Governo ter sempre resposta. Quanto às forças de segurança e aos professores, estes são valores em linha com aquilo que estava no programa do Partido Socialista e no cenário macroeconómico do Partido Socialista. Agora veremos como é que enfermeiros, médicos e restantes profissões que se vêm manifestando verão a sua situação. Pode ser uma porta aberta para a reivindicação de outros setores? Repare, o governo anterior, com muitas críticas que foram feitas, tinha uma estratégia de aumento transversal da função pública, que é evidente que, sendo 700 mil profissionais, isso torna mais difícil aumentos tão significativos como este que estamos aqui a falar. Abrindo novamente a porta de negociação carreira especial da carreira especial, geramos uma pressão que é diferente e que é maior. Essa foi a escolha do PSD e agora a minha previsão é que aqui estaremos em várias quartas-feiras dos próximos meses a discutir essa expectativa que acabou por ser criada. Em qualquer caso, acho que é positivo que se tenha chegado a um acordo, até ainda mais positivo depois daquilo que se passou no debate parlamentar da semana passada, que foi a todos os títulos desnecessário e negativo para a democracia portuguesa e, portanto, eu congratulo o Governo por este acordo, porque acho que é bom que ele tenha acontecido, especialmente no quadro do que vimos na semana passada no Parlamento.
A ministra Margarida Velasco falou de contrapartidas, nomeadamente no próximo ano iniciar uma nova ronda negocial com as forças de segurança para questões relacionadas com o Estatuto dos Polícias, possível revisão de carreiras. Será isso suficiente, Duarte Pacheco, para garantir alguma estabilidade ou podemos esperar também, como dizia Mariana Vieira da Silva, que os sindicatos e associações que não assinaram o acordo possam optar pelas greves e por uma nova onda de manifestações? Permita-me só dizer que o Governo, para além disso, já em linha daquilo que disse a Mariana Vieira da Silva, anunciou, o Primeiro-Ministro ontem, que vão iniciar-se de imediato negociações, quer com as forças, com os profissionais das Forças Armadas, quer da Polícia Prisional. O que significa que está-se a alargar as negociações para diferentes grupos profissionais. E isso é positivo porque, eu continuo a dizer, a administração pública paga mal. E é difícil atrair pessoas pagando mal. E, portanto, tem que ter uma remuneração condigna. Simultaneamente, eu manifesto porque tem a importância de rever toda a carreira e todos os estatutos. Nós não temos tido a frontalidade, eu acho que por vezes com algum receio, quer de pressões de alguns grupos profissionais, quer da própria opinião pública, de ir direto ao salário. E vamos criando um conjunto de suplementos e de complementos salariais para poder dar à pessoa um rendimento líquido razoável, sem ter a coragem de ir à base salarial. E eu acho que isso devia ser o caminho que nós devíamos percorrer. E acontecem em mais diversas profissões que, se perguntarmos às pessoas quanto é que recebem, as pessoas até têm dificuldade em dizer, porque recebem mais isto e mais aquilo e mais o outro. É uma loucura. A revisão do Estatuto e das Carreiras, que está prometida a iniciar-se o próximo ano, eu acredito que seja um processo negocial sério e que o Governo seja disponível para negociar. Os sindicatos também já viram que o Governo está disponível para negociar, que não se mantém numa posição de intransigência e que isso motive mesmo aqueles que não assinaram este acordo a aguardar para ver o que é que vem aí. Se corresponder às suas expectativas no campo negocial, como sempre, não é ao ponto de partida, mas algo que os venha a satisfazer, excelente, evitamos mais contestação e as forças de segurança bem precisam de estabilidade. Esta semana ficou marcado este início de semana pela quebra de silêncio da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, fala de uma campanha orquestrada contra o Ministério Público por pessoas com papel importante na nação. Mariana Vieira da Silva, o que pensa desta leitura da Procuradora-Geral da República que dá a entender que há pressão a ser feita no setor da Justiça? Bom, a primeira coisa que gostaria de dizer é que falamos de uma entrevista, depois de 6 anos de uma total ausência de entrevistas, que é marcada precisamente quando estava prevista uma ida da Sra. Procuradora-Geral da República à Assembleia da República. E eu julgo que a ordem devia ter sido precisamente essa. Devíamos ter começado pela audição que foi marcada e aprovada por unanimidade, porque se o objetivo desta entrevista à RTP era retirar alguma pressão sobre as declarações, eu julgo que aconteceu precisamente o contrário. A entrevista da Procuradora-Geral da República tem, em muitos momentos da sua entrevista, momentos que geraram uma grande perplexidade, creio que mais ou menos generalizada. Aquilo que me parece importante é que os partidos possam, no Parlamento, que era o lugar onde tudo isto se devia ter iniciado, colocar as questões, principalmente as questões que são mais transversais e que não têm a ver com nenhum caso em concreto, nomeadamente sobre aquilo que aparenta ser uma utilização excessiva das escutas face àquilo que está previsto na nossa legislação e no quadro do respeito pela vida privada das pessoas e no quadro de uma visão de que não há lugar à prestação de contas, que me parece ser contrária à Constituição e à excepcionalidade que o nosso Ministério Público tem quando comparamos com outros países, mas que não pressupõe uma total ausência de escrutínio ou de dever de resposta, que me pareceu ser a marca principal desta entrevista. Acho que é no Parlamento que esta entrevista devia ter sido iniciado este diálogo e é para o Parlamento que eu remeto
o verdadeiro esclarecimento destas questões. Duarte Pacheco, ouvimos a Procuradora assumir toda a responsabilidade sobre um parágrafo que menciona António Costa no comunicado emitido a 7 de novembro. Tenta esclarecer que não houve qualquer interferência do Presidente da República, acredita que não existiu essa influência e considera que ficou bem esclarecido também a coincidência entre a investigação aberta ao caso das gêmeas e o início do processo influencer. Eu acho que não ficou nada esclarecido. A senhora Procuradora não foi dar uma entrevista para esclarecer nada. Ela quis dar uma entrevista para responder a algumas individualidades. A Ministra da Justiça, o Dr. António Costa e ao Presidente da República. Foi esse o intuito da entrevista, não foi esclarecer coisa alguma. Permita que eu diga 3 coisas. Primeiro, o Ministério Público e a senhora Procuradora devia pensar que gera dinheiro público, dinheiro de todos os impostos. E, portanto, tem que responder pelo dinheiro que gasta. Somos nós, os contribuintes, pagamos o salário dela e de todos aqueles que lá trabalham. E por isso é normal que tenha que responder sobre aquilo que faz e não faz. Em segundo lugar, ninguém está acima de ser escrutinado. Não é sobre porque é que está a fazer esta investigação ou aquela, mas tem que dizer como é que está a utilizar os meios públicos. Como é que está a utilizar os meios humanos que tem à sua disposição. E qual é o sucesso do seu trabalho. Porque abrir investigações a torto e direito, estar lá 10 anos e depois acabar tudo arquivado, não é uma forma de gerir bem o dinheiro público. Significa que não está a fazer com eficácia o seu trabalho. E, portanto, ou arquivava ao fim de alguns meses porque concluía que aquilo não tinha pés para andar, ou então levava para a acusação porque havia algo para andar. Não é o caso. Quando percebem que abrem inquéritos a torto e direito, muitas vezes só para enlamear as pessoas, com cartas anónimas que sabe Deus quem é que as escreveu, e é preciso deixar esta suspeita no ar, para que sejam abertas investigações e para que 5 minutos depois isto esteja nas manchetes dos jornais que uma pessoa X, Y está a ser investigada. Isto não é um Estado de direito democrático. E sobre isto tudo, ela nada respondeu. Sobre a demora das pessoas para serem ouvidas e estando detidas, sobre as escutas telefónicas se arrastarem durante anos. Isto é Estado de Direito? Culpou essa demora pela greve dos... Das pessoas estarem detidas. Os profissionais judiciais já vieram dizer que isso era totalmente mentira. E, portanto, nem eles se reviram na entrevista que a senhora Procuradora deu. Ela acha, quer dizer, sobre as fugas ao segredo de justiça, as escutas telefónicas que aparecem nas manchetes dos jornais, eu adorava saber se ela teria a mesma reação se uma conversa telefónica dela com o procurador Rosário Teixeira a preparar estas entrevistas que os dois deram viessem explanadas nos jornais. Se ela acharia isso algo normal e aceitável, porque lhe caía na pele, talvez ela lhe doesse e achasse que era preciso fazer algo para que isso não voltasse a acontecer. Nós, hoje, no Parlamento, quando temos algo que está em segredo de justiça para uma comissão de inquérito, toda a documentação fica numa sala. Sabe-se perfeitamente com a via informática quem é que acedeu e quem é que não acedeu e as horas e quanto tempo. Se imprimiu alguma coisa ou se não imprimiu alguma coisa. E portanto, tudo fica registado. É possível saber quem é que teve acesso. Hoje as coisas saem na comunicação social e não há nada. E sobre isto ela nada responde. Portanto, eu acho que foi uma entrevista muito infeliz. Eu espero que no Parlamento a senhora Procuradora seja mais concreta, não sobre aqueles casos concretos, porque focou-se muito só no caso influencer. Claro que até aí a senhora Procuradora mostra alguma inconsistência. Porque, por exemplo, o procurador Rosário Teixeira disse a semana passada, não, o senhor Dr. António Costa foi ouvido, saiu como testemunha, portanto, nada já pende sobre ele. E ela vem ali dizer, não sei. E é este não sei, que é uma arrogância quer dizer, impossível de suportar em democracia. Então uma pessoa pode ter 10 anos a vida suspensa, 15, 20, até morrer. É isto que o entendimento da senhora Procuradora-Geral da República. Quer dizer, eu acho que nós devemos rezar para que o mandato acabe depressa.
Mariana Vieira da Silva, Lucília Gago diz também que não se considera responsável pela admissão de António Costa, fala de uma leitura pessoal e política do ex-primeiro-ministro, dizendo que apesar de António Costa não ser arguido, continua como testemunha no processo e que a investigação ainda continua. Que leitura, há uma segunda leitura a tirar desta referência, deste sublinhar da Procuradora-Geral da República de que há uma investigação que ainda continua, apesar de António Costa não ter sido constituído arguido? Bom, eu não gostaria de entrar nos casos concretos. É evidente que a decisão de António Costa se demitir é dele e é individual e não estava a isso obrigado, ele próprio o disse. A questão é que nós, se queremos garantir uma democracia saudável em que os cidadãos confiam nas instituições e nos políticos, também precisamos que essa garantia seja dada pelas outras instituições a quem cabe investigar tudo o que houver a investigar, mas fazê-lo respeitando o segredo de justiça e não criando uma situação de... a Sra. Procuradora utilizou, creio que a expressão alarido, mas era de facto uma situação insustentável que pudesse continuar como estava. A questão principal é que a audição da Sra. Procuradora na Assembleia da República pretende responder a traços mais gerais de funcionamento e de capacidade de resposta do Ministério Público e àquilo que lhe cabe prestar contas no relatório que, aliás, anualmente publica, e não fazer a escolha que a Sra. Procuradora fez ao ir primeiro à televisão, que é centrar-se nos casos mediáticos. Eu não gostaria de alimentar essa questão que pareceu apenas provocatória e em resposta às notícias dos últimos tempos. Nós vivemos numa democracia, a separação de poderes tem dois sentidos: o sentido da política não interferir sobre as investigações em concreto, mas também o sentido institucional do Ministério Público fazer o seu trabalho sem tornar notícia tudo o que faz a todo momento, mesmo quando, e isso podemos ver, não existe nada, porque se existisse a audição do António Costa teria tido outras consequências que justificasse essa publicitação, que foi uma escolha da própria Procuradora, que aliás insistiu em que disse que era uma escolha dela naquele parágrafo e que, na verdade, o voltou a repetir, uma escolha do mesmo tipo nesta entrevista. Acho que é muito, muito importante que o Parlamento faça a sua audição e que se crie um consenso alargado sobre como é que deve ser acompanhado pelo Parlamento o trabalho do Ministério Público, normalmente, e qual o perfil do próximo Procurador, cabe ao Governo e depois ao Presidente da República selecionar. Procuradora-Geral da República também fez um esclarecimento a dizer que está disponível para essa audição. Será também um dos temas para abordar mais adiante. Mas o momento em que se decide dar uma entrevista antes dessa audição ocorrer também foi significativo e devemos avaliá-lo. Partimos agora para os temas europeus. Euronet Plus. Agora connosco Catarina Martins, eurodeputada eleita pelo Bloco de Esquerda. Boa tarde, Catarina Martins. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Foi um domingo de reviravolta em França. A coligação de esquerda venceu as legislativas na segunda volta e o União Nacional, o partido de extrema-direita, ficou em terceiro lugar depois de ter terminado em vantagem na primeira volta. Catarina Martins, depois do Reino Unido, França vira à esquerda. Que leitura tem destes resultados na Europa, depois nas europeias, a vantagem de ter sido a extrema-direita em França? Bem, na verdade foi contra todas as previsões de toda a gente, ou seja, toda a gente achava que o natural era que a extrema-direita ficasse na frente e que a Frente Popular, ou seja, a união das esquerdas, ficasse em terceiro lugar. Aconteceu exatamente o contrário, foi a esquerda que ficou em primeiro lugar, ganhou as eleições e ficou em terceiro lugar a extrema-direita. Isto acontece por duas razões. Por um lado, porque há um programa alternativo a Macron que foi capaz de mobilizar para derrotar a extrema-direita. Eu acho que isto é muito importante, porque se foi possível derrotar a extrema-direita, também é preciso perceber que foi Macron quem perdeu, foi quem convocou as eleições e foi a política de Macron que fez com que a extrema-direita crescesse como cresceu nos últimos tempos. Portanto, eu diria um programa que é um programa social, ecológico, económico, alternativo a Macron, mas também a enorme responsabilidade que a esquerda teve. Eu tenho ouvido dizer, enfim, quem teve mais votos, menos votos. É bom não esquecer
que a esquerda abdicou das suas próprias candidaturas em muitos círculos para dar possibilidade a que o candidato mais bem posicionado contra a extrema-direita ganhasse essa eleição. E, portanto, houve também aqui uma enorme responsabilidade que a esquerda assumiu para defender a ideia de república, para defender a democracia. O que é estranho neste momento é, enfim, não se perceber muito bem o que é que o presidente Macron pretende fazer. Ele perdeu as eleições, é um derrotado, da sua estratégia foi completamente derrotada e, portanto, o que eu espero é que até ao final da semana seja possível vermos um primeiro-ministro que saia desta frente popular, que é uma união de vários partidos, que tem as suas dificuldades, mas tem algo muito importante em comum, que é há uma união política, uma união popular sobre matérias tão fundamentais como, por exemplo, o acesso à reforma, que foi uma matéria tão importante em França, com a qual Macron teve uma enorme arrogância, prepotência, autoritarismo contra aquilo que as populações queriam e que esta frente popular tem agora o dever de dar às pessoas aquilo que esperam, que é respeito pela sua reforma. É um resultado que traz entusiasmo à esquerda europeia. Em Portugal, por exemplo, temos ouvido falar de uma vontade de acordos à esquerda. A França pode ser uma inspiração para uma aliança das esquerdas? Hoje Jean-Luc Mélenchon esteve na reunião do grupo do Left, do grupo parlamentar de que eu faço parte. Ele dizia, e bem, é preciso não esquecer que as uniões políticas são importantes e são fortes, mas têm de ter essa união popular, ou seja, têm de ter um programa que cole e que tenha uma raiz popular grande, que vá ao encontro das expectativas populares, e é por isso que eu acho que é tão importante percebermos o impacto que tem um programa de esquerda e como só programas de esquerda, que são alternativos ao liberalismo, ao neoliberalismo que tem marcado o centrão europeu e o centrão nos vários países da Europa, em que tem essa capacidade mobilizadora de derrotar a extrema-direita, porque a verdade é que a extrema-direita cresce no desalento, na falta de esperança com a democracia também cresce, claro, sabemos, por todas as tensões que existem nas nossas sociedades, machistas, racistas, etc., mas cresce com esse desalento na democracia. E só um programa de esquerda, de ruptura muito corajoso, é que pode ter esse poder de mobilização. E, portanto, eu acho que sim, a união política é muito importante para combater todos os projetos antidemocráticos, mas não podemos esquecer essa união popular, esses programas de combate à desigualdade que respondam aos anseios populares, porque é aí que está a raiz de uma mobilização para a democracia e para soluções. Duarte Pacheco, existe contudo um impasse, uma vez que não houve uma maioria conseguida pela coligação de esquerda. O que deve fazer agora Emmanuel Macron? Em primeiro lugar, muito boa tarde também à Catarina e bem-vinda de novo aqui a este nosso programa. Dizer alguma discordância em relação quer à forma como a questão está colocada, quer mesmo à afirmação da Catarina. Em primeiro lugar, imaginemos que as eleições aqui ocorridas em Portugal, em março, dava não o PSD com mais 0,5 que o Partido Socialista, mas ao contrário. O Partido Socialista com mais 0,5 ou 1% que a AD. A leitura seria nesse dia, a esquerda ganhou. Não, efetivamente o PS ganhou. Teria ganho. Mas havia uma maioria de centro-direita larguíssima no Parlamento. E, portanto, será que o PS conseguiria formar governo? Não sabemos. Porque a maioria era de centro-direita clara. Ora bem, é um pouco aquilo que está a acontecer em França. A esquerda foi o mais votado, foi o que tem mais representantes no Parlamento, é verdade, mas o centro-direita, desde o Macron aos republicanos à extrema-direita, são claramente maioritários no Parlamento. Essa é a realidade. Portanto, o Presidente da República, ao escolher agora uma força e uma personalidade para liderar o governo, tem que pensar como é que essa pessoa vai conseguir ter maioria parlamentar para poder governar. E é essa a grande dificuldade. E depois, a adesão ao programa da esquerda foi brutal, diz a Catarina. Eu tenho muitas dúvidas. Porque aquilo que muitas pessoas votaram por rejeição à extrema-direita. Todos sabemos que houve desistências. Eu acredito que muitas pessoas de Macron, em muitos círculos eleitorais, votaram na Frente Popular, na nova Frente Popular, para derrotar o candidato à direita, não por adesão ao programa da esquerda. Por adesão foi na primeira volta.
e ficou em segundo lugar, por adesão. Aqui foi diferente. Aqui foi, muitas vezes, as pessoas votaram por rejeição. E houve claramente uma triangulação. A partir do momento em que a triangulação foi acordada, eu penso que a derrota da extrema-direita estava escrita nas estrelas. Havia aqui ainda uma dúvida, sim senhor, havia. Se pessoas da esquerda, da Frente Popular, eleitores da Frente Popular, estariam disponíveis para votar em candidatos de Macron para derrotar a extrema-direita, porque se lhe opuseram durante anos com o discurso que a Catarina agora explanou, e se pessoas de Macron estariam disponíveis para votar em candidatos da Frente Popular nesta segunda volta para derrotar o candidato da extrema-direita. Havia essa dúvida. Será que o apelo dos líderes se vai concretizar ou não? Se não se concretizasse, a extrema-direita teria ganho. Mas concretizando-se como se concretizou, estava escrito nas estrelas que a extrema-direita iria perder as eleições. E, portanto, e ainda bem que significa que as forças democráticas conseguiram unir esforços para poder ter uma maioria parlamentar democrática. Agora, essa maioria parlamentar democrática vai das pessoas da extrema-esquerda a pessoas de centro-direita. E a grande dificuldade em formar um governo é brutal. E Macron tem essa dificuldade, aliás, dentro da própria Frente Popular, as divergências entre o Partido Socialista e o partido do Sr. Mélenchon, a França submissa, são brutais em muitas áreas. E, portanto, a França está numa situação de grande fragilidade e de grande instabilidade. Por quanto tempo vamos ver? Mariana Vieira da Silva, como viu este final das eleições legislativas em França e também qual a leitura que faz? Faz esta leitura de Eduardo Pacheco que foi uma opção para rejeitar a extrema-direita ou um gosto particular pelo programa da esquerda? Bom, muito boa tarde à Catarina Martins. Eu queria distanciar-me um pouco das duas interpretações que aqui foram feitas, porque se por um lado não podemos dizer que exista um apoio maioritário da esquerda, porque nós temos neste momento, na verdade, um Parlamento tripartido que exigirá uma capacidade de diálogo e compromisso muito significativa. Também não podemos olhar para o peso do centro-direita, incluindo a extrema-direita, porque aqui houve, de facto, uma rejeição. E por isso vai ser preciso encontrar os protagonistas que permitam um programa que tem que ser um programa novo, porque se o presidente Macron decidiu marcar eleições foi por entender que não existia um apoio maioritário às suas visões, portanto tem que ser um programa novo, mas que tem que ter uma capacidade de construção de compromissos entre todos os republicanos, digamos assim, todos aqueles que souberam e tiveram a sabedoria de desistir quando era preciso desistir para garantir que a extrema-direita não ganhava. E por isso aquilo que se espera dos protagonistas políticos, da esquerda, mas também em alguns apoiantes de Macron, é que tenham a sabedoria que o povo teve em votar em quem era necessário para excluir a extrema-direita e que saibam fazer a leitura correta das eleições, que é uma leitura de mudança, nisso concordo com a Catarina Martins, mas também é uma leitura de necessidade de compromisso mais alargado, porque senão teria havido uma maioria. O peso que o Partido Socialista francês volta a ter no Parlamento e também o peso ganho pelos verdes são também um sinal de que existe e tem que existir essa capacidade de construção de compromisso. Nós não podemos esperar que um programa que teve 1/3 dos votos seja vencedor por si só. O que precisamos é de garantir que também o partido de Macron compreende que não ficou tudo na mesma e o próprio presidente deve saber isso, uma vez que decidiu marcar eleições. É um momento decisivo, porque nós precisamos muitas vezes de construir acordo, não apenas na rejeição, mas também na construção, porque senão teremos umas eleições presidenciais muito difíceis para aqueles que defendem a democracia. Teremos então de aguardar também para saber qual vai ser a opção de Emmanuel Macron. Chegou ao fim o nosso tempo. Agradeço Eduardo Pacheco, Mariana Vieira da Silva e também a Catarina Martins por se terem juntado aqui no Casa Comum, que volta na próxima semana.